Apresentando então aqui, pessoal, a nossa planilha 7.0 da Intel Invest, com muitos recursos novos, muita coisa bacana, pedidos dos nossos usuários. Então, vamos começar a mostrar todos os recursos agora dessa planilha. Aqui nós temos o nosso dashboard geral, para quem já é nosso usuário viu que tem algumas alterações aqui, agora a gente tem um menu de acesso rápido de navegação. Então a gente tem o nosso dashboard de ações, dashboard de fundos imobiliários, visualização dos proventos, e o restante de acesso rápido aqui também por este menu. Uma novidade muito pedida é que agora a gente consegue visualizar também os nossos investimentos em renda fixa, então ele faz parte aqui também agora do nosso dashboard, para quem quiser acompanhar os seus investimentos de renda fixa. Então no nosso dashboard geral a gente consegue enxergar toda a nossa distribuição do patrimônio, incluindo ações, fundos imobiliários, renda fixa e bolsa americana, se a gente tiver. Tem algumas informações específicas sobre os investimentos em ações e fundos imobiliários, informações específicas sobre os nossos recebimentos de proventos, da Bolsa Americana e, como eu comentei, da renda fixa, inclusive mostrando aqui quanto que a gente vai receber ano a ano conforme os vencimentos dos nossos títulos de renda fixa. Além disso, já informações consolidadas da nossa planilha, como os proventos que a gente recebeu, quanto que está o nosso dividend yield no ano, o dividend yield on cost, quanto que a gente já recebeu de provento, isso tanto para a Bolsa Brasileira quanto para a Bolsa Americana, então a gente consegue visualizar tudo isso no nosso dashboard geral. Além disso, a gente tem dashboards exclusivos para ações, então a gente consegue ver a distribuição dos nossos investimentos em ações, tanto a variação percentual por tipo de ação, como a variação em dinheiro, né, quanto que a gente ganhou em cada uma dessas ações, a variação total da nossa carteira, em percentual e em dinheiro, a variação considerando os proventos recebidos, então a gente consegue visualizar aí quanto foi a variação total da nossa carteira considerando os proventos que a gente recebeu, os dividendos e juros sobre capital próprio, a nossa distribuição e alocação por setor, então a gente consegue visualizar aí quanto dos nossos investimentos estão no setor financeiro, quantos estão no setor de utilidade pública, enfim, a gente tem essa visualização por setor também, variação e ganho em dinheiro nos setores. Isso para a gente conseguir visualizar e tomar melhores decisões de investimento dentro da nossa carteira de ações. A mesma coisa a gente tem para os nossos fundos imobiliários, um dashboard exclusivo para fundos imobiliários, mostrando o nosso patrimônio, a variação total da nossa carteira e a variação total considerando o recebimento dos proventos, que é um dos principais objetivos de quem investe em fundos imobiliários, é justamente este pinga-pinga que acontece todos os meses, e aqui a gente consegue visualizar somente uma variação considerando a cota do ativo e a cota do ativo mais os proventos que a gente já recebeu, um dashboard mostrando aqui a distribuição por tipo de fundo imobiliário que a gente tem e por segmento, então a gente consegue visualizar quanto a gente tem em cada tipo de segmento de fundo imobiliário, uma variação também porcentagem e em reais para fundos imobiliários. Além disso, já consolidada também, um sucesso bem grande na versão 6.0, o nosso dashboard de proventos, onde a gente consegue visualizar aí qual tipo de ativo está nos pagando mais proventos, se é de ações, se é de fundos imobiliários, quais são esses ativos que estão pagando os proventos, né? Então a gente consegue ver aí quais são os tickers, né? Se é algum fundo imobiliário específico, qual é o fundo imobiliário que está pagando, no período que a gente seleciona, então a gente consegue selecionar o período que a gente vai visualizar, então a gente pode ver somente um semestre, então vamos pegar aqui somente o primeiro semestre de 2025, por exemplo, e a gente consegue visualizar quanto que já foi pago. A gente consegue visualizar uma distribuição por ação e por fundo imobiliário, então neste modelo preenchido a gente consegue perceber que a gente está recebendo muitos mais proventos de fundos imobiliários, a gente visualiza também qual é a ação que tem maior dividend yield já pago no ano, e qual é a ação que tem maior dividend yield já pago no ano para fundos imobiliários. Então a gente tem um dashboard exclusivo para fundos imobiliários. Além disso, a gente já tem as nossas consolidadas abas de carteiras de ações, aqui é onde os nossos usuários conseguem visualizar aí diversas ações ao mesmo tempo e compará-las em tempo real enquanto a bolsa está oscilando e trabalhando, todos esses indicadores aqui vão se atualizando. Enquanto eu gravo esse vídeo é feriado, então a bolsa está fechada, portanto não há variação agora, mas durante o dia, o período em que a bolsa está aberta, o valor das cotas se atualiza em tempo real, então a gente consegue visualizar aí a variação do dia, o fechamento do dia, qual é o nosso preço médio de compra,
Todas essas informações vão vir dos nossos lançamentos dos investimentos que a gente tem, e esses lançamentos podem ser trazidos diretamente da B3. Então a gente tem uma videoaula exclusiva dentro da nossa plataforma, onde a gente mostra como fazer essa importação de todos os dados de uma vez. E a nossa aba de carteira, cada vez mais completa, a gente consegue visualizar o valor justo pela fórmula de Décio-Bazin, o valor justo da ação pela fórmula de Benjamin Graham, qual é a margem de segurança dessas ações para cada uma dessas fórmulas, então margem de segurança por Bazin e por Graham. A gente consegue personalizar o período que a gente quer saber a variação dessa ação, então se a gente quiser saber quanto que essa ação teve de variação nos últimos 365 dias, a gente consegue visualizar. A gente tem um mini gráfico onde a gente consegue ver também a variação em vários períodos aqui, se a gente quiser ver no mês, a gente consegue ver. Consegue ter informações do valor mínimo e máximo dessa ação nos últimos 12 meses. Tem informações relacionadas justamente a isso, né? Comparando o valor atual ao valor mínimo e ao valor máximo dos últimos 12 meses. Então, tudo a gente consegue filtrar aqui de forma muito fácil e muito rápida. Lembrando que essa é uma planilha que vira sua, né? Ela é uma cópia sua, você vai ter a sua própria carteira dentro do seu computador, ninguém mais tem acesso. Todos esses indicadores aqui em tempo real, você consegue visualizar qual é a ação que está pagando mais dividendo aí nos últimos 12 meses, quanto que está pagando por ação e diversos indicadores de resultado das companhias. Então a gente consegue comparar isso em tempo real para várias ações que a gente quiser. A gente consegue, inclusive, incluir ações se ela não estiver aqui na carteira. A gente pode excluir alguma que a gente não queira acompanhar. Isso fica a critério de cada um dos usuários. Então a gente tem resultados aqui de valor por ação, lucro por ação, margem bruta, margem líquida, ROI, ROA, ROIC, tudo isso para cada um dos ativos que a gente selecionar, acompanhar. Então fica muito fácil de tomar decisões mais pautadas, né? A gente consegue comparar diversas ações ao mesmo tempo. Liquidez diária, então a gente consegue ver, olha, tem essa empresa que tem uma liquidez muito baixa, daqui a pouco não vale a pena investir tanto dinheiro, ou empresas que têm a liquidez maior, a gente tem mais segurança de operar, então a gente consegue visualizar tudo isso dentro da nossa aba de carteira de ações. Na carteira de FIIs, a mesma coisa do que a carteira de ações. A gente consegue comparar e visualizar diversos fundos imobiliários de uma só vez. Então a gente consegue ter o valor dele atual, a variação no dia, o nosso preço médio de compra de acordo com as nossas transações. A gente consegue estabelecer metas, né, um recurso já bem validado da nossa planilha, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. A variação no período que a gente selecionar, um gráfico, e todos os indicadores que podem nos ajudar a tomar decisões para fundos imobiliários. Qual é o fundo imobiliário que está pagando mais dividendo? Qual é o mais descontado em PVP? Qual é o que tem mais liquidez? Qual é o que tem mais patrimônio em caixa? Qual é o que tem mais patrimônio? Tudo isso a gente consegue visualizar de forma fácil e rápida para a gente tomar decisões melhores de investimento na nossa carteira. Então essa carteira de fundos imobiliários também já bem consolidada, com diversas informações e totalmente personalizável. Agora falando de um dos recursos também muito adorados pelos nossos usuários, que é o dos objetivos de carteira. Aqui a gente consegue estabelecer objetivos de distribuição de carteira entre ações e fundos imobiliários, e a própria planilha já diz quanto que a gente precisa investir em cada classe de ativo para chegar no nosso objetivo de distribuição. E também a mesma coisa se a gente quiser ter objetivos dentro da nossa carteira de ações e de fundos imobiliários. Então, de ações, se a gente quiser montar carteiras com nome, né, a gente pode dar nomes diferentes aqui para as carteiras. Aqui eu tenho um exemplo de uma carteira de dividendos, uma carteira de value investing, uma carteira de small caps e uma de blue chips, né? A gente consegue colocar metas de investimento para cada um dos tipos de carteira. E aí a gente categoriza isso dentro da nossa aba de carteira de ações. Então eu posso dizer que a Petrobras faz parte da minha aba da minha carteira de value investing e o Banco do Brasil de dividendos. E assim para cada um dos ativos que a gente quiser acompanhar. Quando a gente faz essa categorização, a gente coloca objetivos nossos, pessoais e personalizáveis, e a própria carteira já diz quanto que a gente tem que investir em cada um desse tipo de ativo para chegar na meta que a gente estabeleceu. A própria carteira, então, já faz esse rebalanceamento da nossa carteira. A mesma coisa para fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários a gente tem os tipos de fundo, né? São fundos de tijolo, fundos híbridos, fundos de papel, outros tipos. Enfim, a gente consegue distribuir, de acordo com o nosso objetivo, metas para cada tipo de fundo imobiliário. E a própria carteira já vai nos dizer quanto que a gente precisa investir em cada fundo para
ter este rebalanceamento. Então, um recurso muito adorado, já foi estabelecido em versões anteriores da nossa planilha, e agora ele está mais otimizado para que os nossos investidores consigam cada vez mais tomar melhores decisões de investimento. E agora vamos falar de um dos principais recursos e uma das principais novidades da nossa planilha Intelivest 7.0. A gente tinha já metas de compra e venda de ativos, né, onde a gente estabelecia quantidade de meta que a gente queria comprar, o preço teto que a gente estava disposto a pagar, mas agora nós temos uma super novidade, que é você pode receber por e-mail quando algum ativo atingir o seu preço teto de compra ou preço mínimo de venda. E aí você personaliza como você quer receber esse e-mail, quantas vezes por dia você vai receber esse e-mail, entre que horário você quer receber esse e-mail, enfim, completamente personalizável. Basta você colocar o seu e-mail aqui e configurar o envio dos seus e-mails, desses alertas que você vai receber assim que o seu objetivo for atingido. Então, se você quer comprar um fundo imobiliário no máximo a R$85, a partir do momento que este fundo imobiliário ficar abaixo de R$85, você vai receber um e-mail se você configurar nesse sentido. Então, um recurso para quem realmente quer estar bem atento ao mercado e às flutuações do mercado de renda variável. Então, agora você pode configurar o envio de e-mails para você receber esses alertas, tanto para comprar ativos, e aí pode ser ativos de fundos imobiliários, pode ser ações, pode ser estoques, tanto para compra quanto para venda. Então, você vai receber alertas diretamente no seu e-mail, de acordo com as configurações que você mesmo estabelecer de metas de compra e venda. Então, um recurso bastante pedido pelos nossos usuários e implementado agora na versão 7.0 para todos os nossos usuários. Também agora temos uma aba para você cadastrar todas as suas transações de renda fixa, os seus CDBs, os seus tesouros, sua Selic. Você vai conseguir enxergar isso dentro da sua carteira de investimentos. Aqui, o lançamento é manual, você vai lançar todos os seus ativos de renda fixa e vai conseguir ter uma visualização dele dentro da sua carteira, conforme eu já tinha mostrado lá no dashboard geral. Então ele vai aparecer aqui os seus ativos de renda fixa, inclusive mostrando quando que eles têm o vencimento, para você ter essa noção de que, olha, ano que vem eu vou resgatar 14 mil, daqui 2 anos 34 mil e assim por diante. Então, um recurso bastante pedido pelos nossos usuários para que a gente tivesse uma aba exclusiva de lançamentos de renda fixa, e agora nós temos essa aba exclusiva de renda fixa para você ter o controle dos seus investimentos em renda fixa junto à sua carteira de renda variável. Então, mais um recurso que a gente colocou agora na versão 7.0, muito pedido pelos nossos usuários e agora já está presente. Então, para quem quiser também aprender como que a gente faz esses lançamentos dentro da nossa plataforma, já tem todo o material estruturado lá para quem quiser começar a colocar os seus investimentos de renda fixa dentro da sua planilha Intelivest. E aí, falando um pouco da área de bolsa americana, de estoques americanos, a gente traz consolidada e otimizada a nossa aba americana. Então, a gente tem um dashboard exclusivo para a bolsa americana, onde a gente consegue visualizar o nosso patrimônio em dólar, a variação desse patrimônio em dólar, tanto considerando os proventos como sem os proventos. E assim como na aba de carteiras ações brasileiras, a gente tem uma variação por setor, né, a distribuição por setor, então setor de comunicações, setor financeiro, como que a gente está investindo lá fora, e uma distribuição por tipo de ativo, né? Então a gente tem aqui, nesse exemplo, a distribuição dos nossos ativos americanos, uma variação percentual por setor e por ação, e uma variação em dólar por setor e por ação, né? A gente tem um estimativo desse valor em dólar em reais, considerando a cotação do dólar hoje dada pelo Google. Isso nos serve para a gente ter essa noção do nosso patrimônio total na nossa moeda local brasileira, mas a gente consegue ter a visualização somente em dólar também. Além disso, assim como a gente tem para a Bolsa Brasileira, a gente tem para a Bolsa Americana um dashboard exclusivo de proventos, os dividendos que a gente recebe lá pingando na nossa corretora americana ou nos nossos investimentos americanos. E assim como na brasileira, a gente consegue personalizar o período que a gente quer enxergar, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente está visualizando todo o ano de 2025, quais são as empresas que mais estão pagando proventos, qual é o maior dividend yield e o quanto que a gente está recebendo mês a mês aí dessas empresas que estão nos pagando proventos. A nossa carteira de ações americana, assim como a brasileira, repleta de informações para a gente tomar as melhores decisões de investimento. Margem de segurança, tanto para o Bazin quanto para o Graham, variações, cotação em tempo real,
ajuste de metas, tudo isso a gente consegue configurar dentro dessa mesma planilha e diversas informações para a gente tomar as melhores decisões de investimento também na Bolsa Americana. Então a gente tem indicadores de dividend yield, valor por ação, lucro por ação, margem bruta, margem líquida, retorno sobre investimento, enfim, diversas informações sobre diversas ações americanas e como na Bolsa Brasileira também muito personalizável, a gente pode inserir ação, excluir alguma ação, a carteira vira totalmente sua e você vai personalizar ela para tomar as melhores decisões de investimento. Então, essa é a planilha Intelinvest 7.0 atualizada, com diversos recursos novos. Para quem já é usuário, basta entrar na nossa plataforma e pegar a versão atualizada. E para quem ainda não é, eu convido a clicar no link aqui da descrição do nosso vídeo ou em algum lugar dessa página para adquirir a sua cópia. Tchau, tchau.